Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiana Barros. Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre um assunto que está sendo muito falado, que é das multidimensões, enfim, multirrealidades. Até falando do transurfing, do baixar, que está muito em alta, né? Ultimamente a gente tem muitos vídeos, né? Parece que deu uma estourada assim, nesse assunto. E trazer um pouquinho dos conhecimentos que a gente já vinha trabalhando, que é a respeito do heliculto, lei da atração, enfim. Começando com a lei da atração, ela na verdade, quando a Rhonda Byrne fez todo aquele documentário, O Segredo, né, eles não tiveram tempo para explicar isso em complexidade, porque é muito mais complexo do que foi passado ali. Então, na cabecinha da gente, ficou assim que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que visualizar essa coisa e vibrar essa coisa para poder a gente atrair, fazer caderno de manifestação, enfim. Porém, depois, né, tem um outro livro dela que é O Maior Segredo, que ela explica isso em mais profundidade. Não que o ensinamento esteja errado, mas a consciência que a gente tinha naquela época precisava daquela explicação, para que a gente começasse a tirar o nariz da cartola. Porém, de acordo com as novas informações, né, que estão sendo passadas, na verdade, a gente não cria, a gente não cocria nada, a gente não manifesta nada, a gente não atrai nada. O que a gente faz é mudar a nossa frequência para acessar uma nova realidade, acessa uma nova frequência para acessar essa realidade. Mas, ainda assim, né, a lei da atração, em certos pontos, né, conversa muito, né, é praticamente a mesma coisa que essas outras escolas, né, porque você precisa, lá ensina que você precisa ter coerência entre cérebro e coração, entre o seu pensamento e o seu sentimento, para que você consiga ter aquilo que você deseja. Falando do Bashar agora, né, o Bashar é uma pessoa que realmente, o Bashar, na verdade, ele é um ser extraterrestre canalizado pelo médium Barry Wanka, né. E, primeiro, eu adoro tudo que eu ouço dele, porque o próprio Barry Wanka fala assim: "Cara, eu não tento convencer ninguém de que isso é verdade", mas os ensinamentos acabam funcionando para todo mundo que pratica. E acho isso ótimo, porque a gente fica querendo as pessoas estão querendo socar a verdade na gente, sabe. E nesse processo de autoconhecimento, eu vi que quanto mais a pessoa quer provar alguma coisa, mais distante da consciência ela está. Então, acho que essa leveza dele combina, assim, ressoou super comigo, né. Resumindo, ele fala que a gente precisa entender a vida como um espelho. Então, se não adianta você fazer cara de cu para o espelho e esperar que ele sorria para você, que ele não vai sorrir de volta. Então, tudo que a gente projeta, tudo que acontece na nossa vida é uma projeção da nossa própria projeção. Como se fosse um videogame e a gente fosse programador ali. E a gente programa a partir da coerência, né, do que a gente sente, né, dos nossos pensamentos. E também conversa ali com a lei da atração. Mas ele vai além, né? Porque ele diz que você tem que seguir a sua empolgação, e quando você segue a sua empolgação, você está no fluxo. Gente, isso ficou bem claro para mim, porque de uns tempos para cá eu olho como os mecanismos, né, eles prendem a gente, né, os mecanismos que estão aí para ter uma quantidade de pessoas vibrando em certa frequência. Não vou dizer que são bons e nem que são ruins, porque tudo é o todo, né. Então, eu parei também de, por conta do baixar, de ficar classificando as coisas como boas e ruins, enfim. Mas esses mecanismos, eles fazem uma certa dão ali um background para que você se mantenha preso, de uma certa forma, em um padrão específico. E quando eu olho para o mercado de trabalho, especificamente para mim, porque eu, decidi na minha vida trabalhar com qualquer coisa para poder não morrer de fome, tipo assim. Então, eu trabalhava com uma coisa que eu não gostava. E a maioria das pessoas, assim, trabalham assim, sabe, tipo, com algo que não suporta pelo dinheiro, óbvio. E assim, eu comecei a perceber o quanto isso é dolorido, assim, o quanto isso é anormal. É anormal, né, quando você trabalha com uma coisa que você ama, você não trabalha, você ganha dinheiro para fazer o que você gosta. Isso deveria ser óbvio, né, mas acaba que a gente acredita que não é. A gente acaba se convencendo de que é uma aberração, né, uma pessoa, ser feliz, né, trabalhando ou ser feliz de qualquer jeito. A gente fala que a felicidade não existe, que são apenas momentos. Eu ouço um monte de gente falando isso, eu já falei.
Mas, gente, é completamente absurda. Se essa ideia fosse real, seria até uma crueldade da parte do Todo-Poderoso, né. Que é isso? Criou a gente para sofrer? Não existe isso, né. Então, isso também, já começa a ser desmistificado quando você, realinha a sua imagem, referente a Deus, né. Porque a imagem que eu tinha, hoje em dia, é completamente diferente, né. Hoje eu entendo de uma outra forma, né, algo mais relacionado com o amor incondicional de fato e não com a danação eterna. Mas enfim. E aí o que que acontece? O Bashar ele fala que a vida é um espelho. Então assim, sendo a vida um espelho, tudo que acontecer na minha realidade é porque eu projeto. E eu projeto a partir daquilo que eu sinto, que eu, vibro, enfim. Isso é muito batido, né, gente, todo mundo fala isso. Só que assim, eu demorei eu acho que coisa de 2 anos para absorver, porque assim, normalmente a gente aprende as coisas e ok, eu aprendi muitas coisas bem no começo lá do meu processo de autoconhecimento, eu aprendi uma porrada de coisa. Sou uma pessoa que absorvo bem rápido as coisas, mas até você realmente pôr em prática na sua vida, você precisa, não é absorver, você tem que aceitar e parar de resistir. Bem no começo ali, né, quando eu comecei o canal, eu fiz um vídeo e eu falava exatamente as coisas que eu estou praticando agora, mas eu não assim, eu achava que eu praticava, mas de fato não. Porque quando acontecia uma coisa externa a mim, eu ficava furiosa, eu ficava triste, eu ficava frustrada. E, na verdade, o Bashar fala uma coisa que é assim: as circunstâncias não importam, apenas o estado de ser importa. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida. Então, independente do que acontecesse, eu falava, gente, circunstâncias não importam, é apenas o meu estado de ser que importa. E eu cagava para o que estava acontecendo. E continuava no meu prumo ali. Porque assim, os fatos ruins que acontecem na nossa vida, ele fala isso também, nada tem significado. A gente coloca significado nas coisas. Então aconteceu, eu bati o dedão na quina da mesa, eu vou ficar puta da vida, isso vai desencadeando, eu vou descendo aquela linha frequencial. E aí, um monte de coisas que costumam acontecer naquela linha frequencial vão começar a acontecer comigo, porque se eu me emputeci, eu fui para a estação de rádio emputecimento. Então, o universo vai me dar mais emputecimento. Ah, ela gosta de ficar puta. Então, vamos fazer de tudo para ela ficar puta. Vou mandar, porque é o amor incondicional, né? Segundo o Bashar fala, é isso. O universo apoia a gente incondicionalmente, independente daquilo que a gente queira. E se a gente está vibrando numa certa frequência, emitindo uma certa frequência, o universo entende que a gente gosta. Então o que que acontece? É uma pessoa que gosta muito de sofrer, que nem eu. Eu adorava sofrer e ficar triste. Eu achava tão bonito, tão poético. Então eu vibrava nessa sofrência, então o universo falava: "Meu, ela gosta disso, então eu vou entregar isso para ela". Então não é maldade, não é questão é questão que ele te apoia. Se você e a diferença, a virada de chave é você aprender a escolher o que você quer. Então, o que que eu escolho, eu não posso escolher o que vai acontecer comigo, mas eu posso escolher como eu vou me sentir. E, gente, sério, é fácil, tá? É difícil da gente deixar de ser teimoso, mas é fácil fazer, tá? Porque esse drama que a gente faz, esse encolhimento que a gente faz com o nosso corpo na hora que acontece uma coisa que a gente não quer, ele te joga para baixo e você pode evitar. Já aconteceu coisa comigo que eu respirei fundo e falei: "Ok, tudo bem, vamos ficar na neutralidade então, já que eu não consigo ficar feliz com isso". E dá para fazer, gente, dá para fazer. Agora, o que a gente precisa decidir é se a gente quer continuar se ferrando ou se a gente quer mudar essa frequência, alterar essa estação de rádio, para que a gente acesse ali as frequências que a gente quer. E a gente só faz isso escolhendo não reagir de forma negativa, né. Você encara tudo como se fosse do seu benefício. Gente, ontem olha só para vocês verem, né. Ontem o meu marido, ele recebeu um convite aí pra gente ir pra outra cidade, meu marido é taurino, ele odeia sair, e eu adoro sair. E eu fico louca quando eu não saio. Então, ele para me agradar, falou: "Tá bom, ok, vamos". Fomos os 4, eu, meus 2 filhos e meu marido. Só que ele não queria ir, então ele foi querendo me sabotar do início até o final. Então ele falou: "Eu não vou levar meu celular, vou deixar aí". Só que o meu celular ele caiu, e a tela meio que desconectou. Então, assim, estava ligando na hora que ela queria. E aí eu peguei, mas eu falei assim: "Eu não vou falar nada com ele, não vou ficar insistindo para levar o celular dele, ele quer fazer a birra dele, ele faz. Vá feliz fazer sua birra".
E aí a gente decidiu ir de Uber, se a gente bebesse alguma coisa. Aí chegamos lá, tal, nos divertimos, tal, não sei o quê, falamos: "Vamos voltar". Na hora de voltar, esse bendito desse celular não ligava por nada. Ele não acendia, não ligava por nada. E eu era a única que estava no celular. Meus filhos também tinham deixado o celular, para não ficar carregando coisa, e ele não ligava por nada. E eu peguei e falei assim, eu pensei, né, esse é o mundo nervoso. Começou a ficar meu marido rindo da minha cara. E aí eu respirei fundo e pensei: "Circunstâncias não importam, apenas o estado de ser importa". E fui tentando ligar até ela para pedir Uber. A gente estava em outra cidade, não sabia, não conhecia nada ali. E demorou muito do celular ligar, assim, eu já comecei a pensar: "Gente, eu não tô vendo nenhum ponto de táxi, não tô vendo nada, não tô vendo uma rodoviária, não tô vendo nada, como que a gente vai voltar para nossa cidade?". E eu não sou aqui de Santa Catarina, eu sou de São Paulo, né, em São Paulo eu tenho destreza, aqui eu não tenho nenhuma. E aí, a gente ficou um tempão lá, todo mundo começou a ficar muito nervoso e eu: "Calma". Eu pensando: "Não, circunstâncias não importa, não importa, tudo que acontece é para o meu benefício, tudo que acontece é para o meu benefício", pensando na minha cabeça. Aí eu olhei para o lado, meu filho fazendo Ho'oponopono, né. De repente, pum, a tela ligou, eu consegui pedir o Uber e vim pra casa. Imagina se eu tivesse ficado nervosa, eu teria quebrado ainda mais, né, de ficar apertando, de ficar sabe, forçando, e a gente ia ter se lascado. Então e depois foi super legal, a gente voltou super bem, nossa, foi bem tranquilo, terminamos nosso dia muito bem. Mas assim, o fato da gente interpretar mal uma coisa que acontece, tipo achar: "Pronto, me ferrei", faz com que a sucessão de merda continue acontecendo. Você pode fazer um teste, deixa acontecer uma coisa estranha com você, que você não gosta, que você não prefere, como o Bashar fala, e aí você não entra na onda. Você fala: "Não, tá tudo certo". Cara, hoje em dia, quebrou um copo, antigamente quebrava um copo, um prato, "Meu Deus, que desperdício, que tudo que eu compro quebra". Hoje em dia eu falo: "Não, filho, tudo bem, só um copo, compra outro, é só um prato". E parece que transmuta todo dia, porque você acessa a frequência de quem, né, de uma outra situação. Então, isso foi, assim, por mais que eu já tivesse estudado um monte de coisa, assim, parece que você precisa de muitas pessoas falando a mesma coisa para você realmente entender, realmente aceitar, enfim, e praticar, né. Agora falando de você não alimentar, não botar o foco aonde você não quer que cresça, né. Isso a gente pode falar tanto do Bashar quanto qualquer outra linha vai falar isso, né, porque a gente tem esse poder de potencializar as coisas. Só que ao invés da gente olhar para onde a gente quer, a gente olha para onde a gente não quer, falando de dívidas, por exemplo, né. Eu sei que tem gente que fala o dia inteiro, eu sou assim, eu sou não, eu fui assim, né. Eu era assim, eu falava o dia inteiro das minhas dívidas, mas eu pensava nelas, assim, incansavelmente, incansavelmente. E o que que acontecia? Elas só cresciam. Eu sempre tive um problema que eu podia limpar meu nome, deixar tudo bonitinho, ajeitadinho, meses depois eu sujava tudo de novo e ficava cheio de dívida de novo. E, gente, não é comprando coisa extraordinária não, comprando coisa besta, coisa necessária. Eu nunca fui vaidosa, eu nunca fui de ostentar. Eu sempre fui uma pessoa, nesse sentido, humilde, de ficar feliz com pouco, assim. Eu nunca fui desse tipo de pessoa de ficar comprando coisa cara, eu não sou assim, né, celular caro e não sei o que caro, não sou assim. Não, isso não me satisfaz, assim, sabe, não é uma prioridade na minha vida, como de muitas pessoas e tá tudo certo. Mas, não, eu via que sempre estava endividada. Eu pagava tudo de novo, voltava, era um ciclo, né. Eu ia, pagava, ficava feliz da vida, ai, parece que é um ciclo vicioso. Porque eu botava foco na dívida, ao invés de botar foco no que eu quero, no dinheiro, em como ganhar dinheiro, enfim. Aliás, eu tinha uma briga eterna com dinheiro, eu sempre tive uma briga eterna com dinheiro, porque eu sempre achei que era, feio isso. Mas, você colocar o foco naquilo que você quer que aconteça. Então, é muito comum quando a gente está com algum problema, com alguma situação, a gente só fala disso. Com alguma coisa ruim acontecendo na nossa vida, mas seja na nossa saúde, a gente só fala disso, a gente encontra com a pessoa e fala disso. Só de coisa ruim, cara. Então não tem como você sair da linha de frequência ali, né, da realidade que só acontece coisa ruim. Porque se você está falando, se você está sentindo aquilo, se você está se sentindo desse jeito, o universo fala: "Ok, dá mais para ela".
E assim, então, gente, a gente tem que dar atenção para aquilo que a gente quer que cresça. Agora a questão do transurfing, gente. O transurfing saiu da mente ali do Vadim Zeland. É basicamente tudo que o Bashar fala, eu acho, só que de uma linguagem diferente que o Elo Couto fala, é o transurfing. Por quê? Transurfing é a capacidade que você tem de surfar entre as realidades. Existe um campo de possibilidades e você vai mirar para a possibilidade que você acha mais atraente e vai surfar até ela, né? Então é basicamente isso, resumidamente isso. E é a mesma coisa que o Bashar fala. Tanto que voltando ao Bashar, gente, eu sou apaixonada por ele. Ele fala assim, uma pessoa pergunta para ele: "O que você acha sobre os problemas mundiais? O mundo é muito injusto", alguma coisa desse tema. E ele falou assim: "Se você acha que o mundo é injusto, enfim, e é tudo ruim na política, tal, não sei o quê", ele não falou desse jeito, mas eu vou falar do meu jeito, mas é mais ou menos isso. Então você tem que olhar, dar atenção para uma realidade em que você gostaria de vivenciar. Então você vai parar de dar importância para isso, para que você possa acessar uma linha de tempo em que não existam essas injustiças. Parece meio estranho, mas, gente, eu estava pensando muito nisso, né? E eu vou falar isso de uma forma física e não de uma forma metafísica, tá? Mas assim, eu vejo que tem pessoas que elas mudam a mentalidade, e mudam o jeito de ser, mudam, enfim, que elas querem alterar, tipo o pobre que come omelete à rota caviar, né. Ele começa a se comportar como se ele fosse rico e, chega uma hora que essa pessoa muda de bairro, vai para um bairro melhor, muda de cidade, muda de país. Então, mesmo a gente falando de fisicamente, a gente vê que realmente a pessoa muda de dimensão, né, só que na fisicalidade aqui, né. Então, é uma outra realidade para a pessoa que ela vivenciava, eu posso dizer por mim, era uma outra realidade que eu vivenciava. Hoje eu vivo realmente fora, tanto que quando eu converso com as pessoas da onde eu morava, parece que acontecem coisas completamente diferentes, parece que eu estou em outro mundo, né. Então, isso acontece também. Outra coisa que eu ia falar, né, do que você acredita ser possível, é possível. E aí, falando do transurfing, eles falam sobre pêndulos, ele fala sobre pêndulos, né, os pêndulos nada são nada na verdade são egrégora. Então você tem os pêndulos que eles interferem no que você na sua escolha, no que você vai colapsar lá na tua vida. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que quero atrair certo determinado tipo de situação. Só que a minha família fica com aquela falação, aquela falação, aquela falação, aquela falação, dizendo as verdades que na verdade são verdades deles e eles querem que sejam minhas. Então eles em vez de eu colapsar a minha realidade, quem colapsa são eles. Tipo, o sistema, né, país, enfim, blá, 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 tudo tem uma egrégora, um pêndulo, assim, né. E assim, gente, vamos para outro assunto agora, falando de Matrix. Eu não gosto de ficar dando enfoque a esse tipo de coisa, porque o que eu dou foco é o que eu vivencio. Mas falando em Matrix, o consciente coletivo é que diz para você, é que colapsa a realidade para você. E você só consegue sair disso se você fica consciente. Então, todo o trabalho, por exemplo, o meu trabalho é todo em torno de tornar a pessoa consciente. Todo o meu trabalho é para que a pessoa se torne consciente. Quanto mais consciente a pessoa é, menos as pessoas colapsam a realidade dela. Elas que vão conseguir co-criar conscientemente, né? Ou transurfar, surfar nas realidades conscientemente. Se você não faz isso, alguém faz para você. Né? Eu lembro que tem até uma palestra do Hélio Couto que eles falam assim: é, se você não está conseguindo colapsar a sua realidade, quem é que colapsa? É o tio Hélio aqui. Quando você faz todo esse processo de ressonância harmônica, que você coloca lá os seus pedidos, na verdade, é você que está criando, né? Mas é que você precisa de um intermediário porque você acredita que ele consegue, mas você não acredita que você consegue. E aí, essa questão do pêndulo, né, que é da egrégora. Gente, é basicamente assim: só vai acontecer na sua vida o que você acreditar que é possível, por causa do campo de possibilidades, né? Só vai acontecer na sua vida aquilo que você tem convicção de que pode acontecer. Não tem como acontecer na mas acontece que eu não acredito que certas coisas possam acontecer e acabou acontecendo comigo, porque outras pessoas estão colapsando por você, que você não está consciente. Você está lá embaixo, assim, e aí quem colapsa por você é sua família, seu bairro, sua cidade, seu país, seu planeta, enfim.
Então você não está, fazendo o seu trabalhinho, que é de ser consciente e você mesmo, acessar o que você quer. E aí, gente, entra num campo em que eu pensei muito, estava pensando muito nisso, porque eu tenho contato com isso basicamente todos os dias, né, por conta de podcast, por conta do nosso trabalho, enfim. Eu comecei a cismar muito com esse negócio de proteção espiritual. Comecei a fazer limpeza de ambiente, limpeza de espiritual, que não sei o que, não sei das contas. E eu comecei a cismar muito com isso. E, gente, não tô falando que é ruim não, tá? E eu já vou explicar por quê. Funciona. Tudo funciona a partir daquilo do seu sistema de crença. Tudo, tudo vai funcionar. Tudo, não importa o que seja, dependendo do seu sistema de crenças. Então, a terapia que você escolher, o procedimento que você escolher, a ferramenta que você escolher, ela tem que estar de acordo com suas crenças. Aí ela vai funcionar. Do contrário, não. Então, eu vi um vídeo do Bashar, parece que quando eu estou pensando muito numa coisa, eu vejo um vídeo que endossa aquele meu pensamento, né? Falando, a menina pergunta sobre proteção, enfim, né, sobre energia negativa, e ele fala que, na verdade, é a gente que está produzindo a sensação de estar sendo atacado energeticamente, enfim, porque ninguém tem esse poder de atravessar seu campo desse jeito. Não tem, cara, é só você dando permissão. E eu vou muito além disso. O grande objetivo é a gente criar consciência suficiente para não ter convicção de que pode ser atacado. Se você tiver, você precisa. Enquanto você tiver essa convicção, você precisa se proteger mesmo. Mas a grande sacada é que quanto mais você faz ritual de proteção, quanto mais você faz ritual de limpeza, quanto mais você está dizendo para o campo que você pode ser atacado, que você tem, existe essa probabilidade, o campo de possibilidades ali, você colocou essa possibilidade. Você colocou essa possibilidade de que você saiu, quando você voltou, você estava tendo sujo de energia negativa. Quando você faz a limpeza, você está assumindo que você não está energeticamente limpo. Então não é que não funciona, funciona super. Mas até quando a gente vai continuar reforçando isso? Gente, não que eu não vá fazer, enfim, de proteção eu não faço mesmo não, mas, limpeza, assim, eu acho até legal, né, dar uma energizada, tal, não sei o quê. Mas não vou fazer acreditando que aquilo é minha salvação. Qualquer ferramenta, Reiki, Bhajaxi, tudo é ferramenta de permissão. O Bashar fala, todas são ferramentas de permissão. Você está dizendo, através do seu sistema de crença, você escolhe, elege uma ferramenta que você tem convicção de que vai resolver, de que vai funcionar, e aí você diz para o universo, olha, eu aceito a cura, eu aceito, a cura não, né? Mas eu aceito a consciência, eu aceito que você me ajude nisso, eu aceito. E aí o universo vai trabalhar ali a favor, mas na verdade é só uma ferramenta de permissão, né? De que vai funcionar de acordo com o seu sistema de crenças. Então, gente, eu acho muito perigoso quando uma pessoa estuda tudo isso, né, e fala tanto que escolhe a realidade, escolhe a frequência que eu quero caminhar, escolhe não sei o quê, e quando tem coisas assim, sabe, tipo assim, só que acontece que, não vale para tudo. Como assim não vale para tudo? Gente, a lei não é essa? Não é assim que funciona a realidade? Eu não acesso a frequência que eu acreditar e que eu tenho convicção? Então para de fabricar mais crença, para de fabricar a crença de que você é desprotegido. Para de fabricar a crença de que você tá sujo energeticamente, que sua energia é uma bosta. Gente, é tanta gente para falar sem brincadeira. Que você acha que eu tô sendo um desserviço na vida da pessoa se eu chegar para ela e falar um tipo de coisa dessa? Sabe, eu tenho que ensinar ela a ser consciente, a ter, clareza das coisas, a ajudar ela a subir montanha para que ela consiga enxergar do topo, e não ficar ensinando um monte de crença que vem e vai a partir do que eu acredito ainda por cima, ou de que algum fulano me ensinou e eu estou repassando. Gente, pelo amor de Deus, é um desserviço fazer isso, sabe? Então, eu hoje, né, eu procuro não disseminar esse tipo de informação, porque não é uma informação errônea. Tudo que acontece é verdade. Tudo que acontece na vida da pessoa é verdade. É a verdade que ela está criando, né? Então, se é verdade para ela, é verdade. É verdade, acabou. Não é irreal, é real para ela. Então, vamos parar de enfiar mais coisa na cabeça para poder a pessoa criar merda, né, gente? Então vamos libertar as pessoas precisam ser livres, elas precisam entender que elas conseguem surfar de uma realidade para outra, existem exemplos para isso,
No Transurfing tem a trança de Stuft, né, que você imagina que uma bola de luz saindo, tipo uma trança, e aí você coloca na sua frente que nem um projetor, e aí imagina aquela cena, aquele frame que você quer que aconteça na sua vida. Existem vários exercícios. Mas assim, gente, tudo vai funcionar a partir do seu sistema de crença. Se você for uma pessoa, assim, porreta mesmo, falar assim: "Cara, eu quero me libertar, eu quero, sabe, tomar a rédea da minha própria vida, ter autorresponsabilidade", e decidir, mudar, fazer essa surfar na realidade sem ferramenta nenhuma, você consegue, tá. E não tem problema também se você não conseguir e quiser usar uma ferramenta. O que a gente tem que ter em mente é que, na real, não precisa, tá. Eu uso ferramenta também, não tô falando que eu não uso, mas assim, eu tenho a noção de que eu conseguiria sozinha, né, que a minha luta não, né, tenho noção de que, tudo isso a gente consegue sozinho. E o nosso foco tem que ser exatamente em se dissolver tanto, assim, tirar todas essas camadas ali, né, para conseguir fazer isso sozinho, que a gente não pre a gente pode usar o que a gente quiser, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente não precisa, que a gente consegue sozinho, o poder é aqui, o poder está na gente. Agora falando do Hélio Couto, né, quando a gente faz lá 150 aulas do Caminho das Palestras, o Hélio Couto fala tudo isso. Eu não preciso nem falar, porque ele fala tudo isso. Eu começo a lembrar, assim, até da reprogramação mental dele, ele fala uma coisa muito importante é o nosso sistema de crença, né. Ele já começa falando de sistema de crença. Gente, sistema de crença é o que determina como vai ser a sua realidade. E só que acontece que a gente pensa no sistema de crença como aquela parte do dinheiro é sujo, ai, que não sei o que, não sei das quantas, coisa que a família ensina, ou você escolhe uma coisa ou outra. A gente acha que é só isso, sistema de crença. Mas não, todas essas coisas que a gente vai acrescentando na cabeça das pessoas, falando que elas estão ficando livres, também é um sistema de crença. Porque, na real, gente, eu não sei se vocês já leram O Maior Segredo, que fala ali no livro, né, que é o da Rhonda Byrne, que o ideal seria se a gente não tivesse crença nenhuma. A gente não tem obrigação de acreditar em nada. Porque a partir do momento que a gente bate o martelo porque acredita em alguma coisa, a gente exclui um monte de possibilidade, né. Então você pode até ter uma crença positiva. Essa crença positiva pode estar te limitando até um certo ponto, sendo que você pode ter mais que aquilo. Para de querer achar que para não, né, faz o que você quiser da sua vida, mas, vamos tentar abrir a cabeça, parar de ouvir esse barulho mental que diz que você precisa ter crença, que você precisa acreditar em alguma coisa. Gente, sério, deixa rolar, deixa o universo, ó, trabalhar, vive no fluxo, sabe. Quando a gente medita, por exemplo, a gente medita para se tornar um nada, um espaço vazio, porque é nesse espaço vazio que o seu eu mais pertinho que atua. Ele não atua no barulho mental. E crença é coisa da mente. E a mente, ela mente. Então, o trabalho de um yogi, né, é para justamente se esvaziar e virar um nada. Porque parece que é uma coisa ruim, né? Ah, nossa, eu vou virar um nada, vou ser uma pessoa sem personalidade. Não, você vai ser pura essência. Pura essência, porque 95% desses pensamentos que estão aí na sua cabeça, nem seus eles são. 95% dos seus pensamentos não são seus, são coisas que disseram para você, que você carrega como se fosse verdade, né. E se até as suas verdades às vezes são equivocadas, porque elas estão falando através da mente, então imagina esses 95% que nem seus são, para que você está carregando? Não tem contradição na tal da lei da atração, do Transurfing, no que Bashar fala, não existe contradição, não existe adendo para você cria a sua realidade ou você acessa a sua realidade. Não tem adendo para isso. Se você está nesse vídeo é porque você simpatiza com isso. E se você simpatiza com isso, eu sinto lhe informar que não tem adendo. Você cria a sua realidade. Se você está se protegendo de alguma coisa, quer dizer que você acredita que pode ser atacado. Se você está focando na sua dívida, acreditando que você é um uma pessoa azarada, é isso que você vai estar no seu universo de azar, né. Então a gente precisa deixar de ser teimoso. Se a gente quer seguir, né, essa cartilha da vibração, enfim, da frequência, então a gente tem que parar de ser ingênuo e achar que eu só crio a minha realidade em certos momentos, em outros não.
né, gente, pelo amor de Deus, vamos ser adulto, sabe. Eu vejo, assim, umas coisas, eu falo: "Meu, mas não pera, você cria, você acessa o que você quiser, pra que você tá pensando nisso? Pra que você tá falando disso? Você quer acessar isso? O problema é seu", sabe. Então para de ser teimoso, não tem como continuar, assim, dessa energia nova que tá tendo aí, né, a gente tá numa movimentação aí que todo mundo tá falando, né. E se a gente continuar sendo teimoso e resistente desse jeito, de querer controlar as coisas, querer controlar tudo, de querer continuar acessando merda, porque pensa só em merda, sabe. Porque, assim, na verdade, cada um faz o que quer da vida, né. Eu tô aqui só para passar informação, mas eu não tô pra obrigar ninguém a nada. Mas, e não tem problema nenhum também você querer permanecer no erro. Assim, no erro não, né, porque não tem certo e errado. Não tem problema nenhum você querer permanecer manifestando merda, mas eu duvido que você queira. Não tem problema, porque o universo ele não tem pressa, quem tem pressa é a gente, né. Então você pode permanecer o tempo que você quiser, sabe. Outra coisa também é ficar focando em gente ruim, tipo assim: "Ah, mas fulano é ruim. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas tal político, tal não sei o quê". Cara, você quer ficar dando de cara com essa pessoa direto? Você quer ficar vivenciando o que aquela pessoa faz direto? Então fala bastante nela, sabe, esquece os outros, fez ruindade, foi ruim, dane-se, deixa o povo pra lá, vive sua vida. Gente, eu acho que tá mais do que na hora da gente entender que a nossa responsabilidade é com a gente mesmo, da gente ser feliz, sabe. A gente não vai mudar o mundo sofrendo que nem besta, sabe, falando mal dos outros, brigando na internet. A gente não vai mudar o mundo desse jeito, a gente vai mudar a nossa faixa frequencial para vivenciar o mundo da forma que a gente quer, né. Então, se você é simpatizante dessa ideia, entenda que não há outra saída, não tem jeito. O Hélio Couto que fala, né, bota o foco, pensa em dívida, pensa em não sei o quê, pensa no boleto, pensa não sei o quê. Ele não fala isso? É exatamente isso. E assim, eu ouvi todas essas palestras aí, não sei quantas mil vezes lá no começo, eu sabia de tudo isso, pregava isso, falava isso. O meu vídeo de 1 ano atrás, eu falo coisas que eu falo: "Olha só, até que eu sabia das coisas". Mas eu praticava na minha vida? Não, porque eu era teimosa, resistente. Então, na hora que acontecia uma coisa ruim, eu esbravejava. Por mais que eu tentasse pensar positivo, não sei o quê, no das contas eu esbravejava. E hoje eu penso que não é nem a questão de pensar positivo, é como eu me sinto. Meu sentimento está tranquilo em relação a isso. Se eu não consigo pensar de uma forma positiva, sentir amor por aquela situação, eu pelo menos eu vou ficar neutra. Ok? Então é isso, tá, gente? Se inscrevam, curtam, compartilhem, me sigam no Instagram, sigam na Fogueira com Elas também, que lá tem vários terapeutas falando sobre vários assuntos. Eu aprendi muito, né, entrevistando, esse pessoal. E então eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade também. Filtrando aquilo que serve para você, obviamente, não colocando mais crença na sua cabeça, né, mas filtrando aquilo que serve e aquilo que não serve não tem problema, tá bom?